Olá, namastê. Então, o assunto de hoje é um assunto que muitos educadores estão sempre buscando, que é a afetividade e o limite na prática de yoga para criança. Então, estou bem feliz da gente estar junto agora, né, trabalhando esse tema, um tema tão especial, né, para o educador. E aí, quem está chegando, quero dar boas-vindas. Boas-vindas para quem está chegando. Cláudia, Elô. Oi, Verônica Davi, que bom! Reinaldo. Então, vocês podiam, quem já vai entrando, e já me contando se é professor de yoga, de criança, se trabalha com criança, se é da área de educação infantil. Oi, Verônica. Então conta um pouquinho assim, sabe, de você, para me poder saber, Márcia Oliveira, de onde vocês são, eu adoro saber. Patrícia, tá tudo bem com o som? O som tá bom? Se vocês puderem dizer que se o som tá bom, que eu tô fazendo com o celular que eu nunca fiz, então é legal saber, né? Se o som, se a imagem, se tá tudo bom. Paula, Joana, sejam todas bem-vindas. Ai, gente, é uma alegria, assim, sabe? Tipo, tá aqui de novo. Eu tava com saudade de vocês já há algum tempo, né? Que eu não tô fazendo live. Tô até gostando. Ai, que bom, Verônica, obrigada. Que tá tudo certo, obrigada. Adriana, muito legal. Mojimirim, São Paulo. Ai, artes com yoga. Sou apaixonada com essas duas profissões, né? Eu acho que tem tudo a ver, assim, dá para fazer coisas belíssimas, né, com arte e yoga. Eu tenho vários alunos que já vieram. Elô, você é pedagoga, excelente, eu também sou pedagoga. E a yoga, assim, mudou a minha linha pedagógica, né? Tipo, a yoga foi um bálsamo. Andréia de Santa Maria, eu tenho umas amigas muito queridas de Santa Maria. Thaís, Mari, que bom. Professora de yoga e tem interesse em dar aula para crianças. Que ótimo, Cláudia. Isso é maravilhoso. Tem várias. Ah, oi, Aline Mourão, de Salvador. Então, é tão bom, né? Porque juntar essas áreas, né? Você já é professora e trabalhar com criança, né? Então, é excelente, assim, é maravilhoso. Sertãozinho? Sertãozinho é Bahia? Ai, que ótimo! Seja bem-vinda, Elô, que você está gostando, né? E que está querendo aprender mais. Que coisa boa, fico bem feliz. Então eu vou aguardar só mais um pouquinho, porque daí a gente garante que outras pessoas que estão entrando possam ter acesso logo ao início assim da live, né? Então eu vou aguardar um pouquinho mais. Brasília, interior de São Paulo, Paula, Cris é de Brasília. Que bom. Ai, que bom, Márcia, que você quer ajudar seu filho. Que coisa boa. É tão lindo ver, né, as famílias envolvidas com yoga, interessadas em fazer em casa. Isso é maravilhoso. Você também, né, Cris, para fazer. Dominique Aguiar, que saudades, meu amor. Que bom que você está aqui. Quanto tempo, né, que a gente não se vê pessoalmente. Uma hora a gente vai se ver aí pelo Rio de Janeiro. Oi, querida. Que bom, Dominique. Fico feliz que você está aqui, viu? Muito feliz mesmo. Sunica, Sulamita, boa tarde, me chamo Gabriela, moro em São Paulo, quero fazer a formação por você e pela sua pequena de 5 anos. Ai, que lindo, que lindo. É muito comum, sabe, as pessoas procurarem, e esse trabalho, né, que eu tenho feito com os professores, sempre os professores falam, né? Eu vim buscar yoga para criança e acaba que eu também estou sendo muito beneficiada, e isso me deixa muito feliz, né? Então é muito bom isso, né? Coisa boa. Então eu vou começar a nossa live, né? Então, assim, o tema que nós escolhemos para essa live
é a afetividade e o limite na prática da yoga para crianças. Então esse tema é um tema que todos nós, né, todos os adultos, educadores, pais, estão sempre procurando, né, estão sempre buscando, né, esse tema na vida para poder lidar de uma maneira cada vez melhor com as crianças que trabalham, então com as crianças com as quais convivem. Então, assim, primeiro eu gostaria de conversar um pouquinho, né, com vocês sobre maneiras que a gente tem, né, quais são, ou melhor, aonde que nós podemos encontrar as maneiras para a gente expressar a afetividade para as crianças e para a gente dar limite para as crianças de uma forma, né, que seja uma forma amorosa, que seja uma forma generosa, que seja de uma forma serena, de uma forma tranquila, porque é bem desafiador, né? Se nós pensarmos assim nas famílias que está lidando com as crianças no dia a dia, no toda hora, no todo momento, né? No momento de acordar, no momento de comer, no momento de dormir, no momento de brincar, no momento de se relacionar com os irmãos e com os amigos, e também os professores, né? Que lidam com muitas crianças ao mesmo tempo. Então, como nós podemos expressar a nossa afetividade, como nós podemos dar limite de uma forma principalmente amorosa, né? Então, assim, realmente eu sinto na minha alma, assim, sabe? Muito sinceramente. Eu sinto que o que foi transformador para mim foi a yoga na minha vida. Então, eu sempre fui pedagoga, sempre fui professora, sempre estive em sala de aula e estou em sala de aula até agora. E eu sempre percebo assim, a yoga e a meditação, elas, né, essas técnicas, elas nos ajudam a lidar, né, com a criança de uma maneira melhor, de uma maneira mais expressiva, de uma maneira mais generosa, como eu falei, com mais afeto, né? E com mais calma, com mais tranquilidade. Então, assim, que ação que eu vou tomar? Né? Como que eu vou lidar com essa situação? Como que eu vou lidar com essa emoção da criança? Então, assim, para a gente lidar com as coisas que não é nossa, que é do outro e que ainda é um ser muito pitico, né? Então, eles estão precisando muito da gente, né? A criança, cada vez mais, ela está precisando muito da afetividade. Mas para que a gente possa levar essa afetividade, é muito importante, então, que a gente tenha a nossa prática, né, da meditação e da yoga, porque eu percebo que isso transforma a nossa maneira de lidar com eles. Então, diante disso, eu quero convidar vocês a pensar. Tá, então aonde que a gente vai buscar essa energia? Aonde que a gente vai buscar essa determinação? Aonde que a gente vai buscar essa força para que a gente mantenha as nossas ações, né, de uma forma amorosa, de uma forma afetuosa, né? E aí, na minha opinião, o caminho é a yoga e a meditação. Então eu quero convidar todos vocês agora, para nós fazermos um exercício que é um dos exercícios, lógico, você pode conhecer vários também, que pode nos fortalecer, né? Para que a gente tenha essa energia, para que a gente tenha essa determinação de levar esse amor e essa afetividade, dar o limite com esse amor e com essa afetividade. Então eu convido vocês a girarem os ombros para trás, né? Nós vamos então nos preparar agora, nós vamos fechar os olhos, concentrar já o olhar aqui no ponto entre as sobrancelhas. A gente vai respirar bem fundo e vamos soltar o ar pela boca com vontade. Então respira e solta. Respira. Vamos fazer isso várias vezes para que a gente possa tirar o cansaço do dia, né? Tudo que a gente já fez hoje. Vamos esquecer o que a gente fez para que a gente fique nesse momento presente. Então respire e solta o ar com vontade.
Se precisar, gira de novo o ombro para trás, abre o seu peito. E agora a gente vai fazer 2 vezes essa respiração bem baixinha. Faça 2 vezes mais baixo ainda. Agora concentra na tua respiração. Perceba o ar entrando nas suas narinas, o ar saindo pelas suas narinas. Leve a consciência para suas narinas, percebendo o ar que entra e o ar que sai pelas suas narinas. E quando você faz essa observação, procure suavemente concentrar o olhar entre as sobrancelhas. E perceba ao mesmo tempo que você observa a sua respiração, se suas pernas estão relaxadas, se suas mãos estão relaxadas. Perceba os ombros, os braços. Deixa o teu corpo imóvel, porém relaxado. Deixa a sua coluna ereta, a sua coluna bem reta. E o queixo paralelo com o chão. Deixa o queixo assim paralelo com o chão. E mantenha então a imobilidade do teu corpo e perceba ao mesmo tempo o teu corpo bem relaxado, o teu corpo bem suavemente posicionado, com relaxamento. E lembre-se de elevar o teu olhar àquele ponto entre as sobrancelhas e observe o ir e vir da sua respiração. Perceba que quando o ar entra, você se recarrega de energia. Na yoga se chama prana. Então, na inspiração, o prana, ele vai entrando dentro de você e vai sendo armazenado nos centros nervosos. E quando você expira, que é o apana, você relaxa o teu corpo. Então, na expiração, nós soltamos o gás carbônico e relaxamos ainda mais o nosso corpo, a nossa mente. Então, observa que a cada expiração, você vai se conectando com o amor que mora em você, a calma, e vai armazenando o teu corpo de energia, de vontade. Enquanto vocês agora respiram fundo e soltam o ar e se conectam com essas sensações que a meditação te traz, aproveita para se conectar com o que a meditação está te trazendo nesse momento. Nós vamos ouvir uma linda frase de uma monja da Self-Realization Fellowship, que é a instituição fundada por Yogananda, Shri Dayamata. Ela está na Califórnia, nos Estados Unidos. Quer dizer, ela já faleceu. Então, ela deixou um livro escrito chamado Só o Amor, e eu trouxe agora uma frase de Shri Dayamata, quando ela diz: seja você um exemplo daquilo que deseja que os outros sejam. Seja você um exemplo daquilo que deseja que os outros sejam. Seja você um exemplo daquilo que deseja que os outros sejam. Então agora vocês vão respirar bem fundo. Vão soltar o ar. E daí então, agora que você respirou fundo, soltou o ar, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje.
Então, olha só, algumas pessoas, elas têm muita facilidade de dar limites, né? Tá dentro delas, para elas é muito tranquilo. Já para outras pessoas, alguns momentos é fácil, outros momentos é difícil, e outras pessoas precisam às vezes de ajuda. Elas precisam buscar o conhecimento nessa área para que elas possam lidar de maneira mais efetiva com as crianças e com os jovens com as quais ela convive. Então, assim, a meditação, ela pode te oferecer muitos insights, muita força, muita vontade, muita determinação e amorosidade para lidar com as crianças. Mas às vezes também é necessário que a gente busque ajuda e que tá tudo bem. Às vezes a gente vai precisar mesmo, né? Mesmo a gente que tem muita experiência, às vezes pode vir alguma experiência, pode vir algum desafio e que a gente tem que trocar com alguém. Eu já tenho algumas pessoas com as quais eu gosto de trocar quando eu preciso. Então, essa troca, ela é muito valiosa entre os profissionais, para que a gente consiga sempre encontrar uma maneira afetiva e uma maneira amorosa para lidar com aqueles desafios que a gente esteja vivendo com os nossos alunos ou com as crianças com as quais a gente convive. Então, agora eu quero contar para vocês uma história que eu vivi. Eu gosto muito de conviver com os meus sobrinhos netos. Então, Duda e Vicky, elas eram crianças, hoje uma está fazendo faculdade, está fazendo medicina, ela tem 20 anos, eu acho, 19, 20, e tem a Duda que eu acho que está com 17, 16, não sei, gente, é muito sobrinho. Mas enfim, elas duas, elas vinham comigo de Resende, Rio de Janeiro, para Santa Catarina, para participar de um evento de meditação para crianças. E elas fizeram isso comigo durante alguns anos. E teve uma vez que nós viemos e que a tia Cris Pitanga estava muito esquisita. Eu estava dando limite para elas e combinando com elas coisas assim, de uma maneira que na verdade não fazia muito parte de mim, assim, sabe? Eu estava um pouco estranha, eu estava muito rígida com elas, né? E aí, certa hora, certo dia, a gente estava num lugar lindo, com bosques e tudo. Aí eu fui fazer a minha meditação, porque eu adoro acordar bem cedo, principalmente num lugar maravilhoso como esse, que é o Retiro de Armação aqui em Santa Catarina. Aí eu fiz a minha meditação e quando assim eu terminei a meditação, eu fui caminhar no jardim. E não tinha ninguém, estava sozinha, porque era bem cedo. E daí assim, naquela hora eu comecei a sentir assim no meu coração, eu falei, Cris, tá muito estranho o jeito que você tá lidando com as meninas, não tô gostando não. Eu falando pra mim mesma, né? E daí eu percebi o quanto que eu tava sendo um pouco rígida com elas, e elas são muito amadas. Elas desde pequenininha, é uma delícia. Imagina, eu viajava com elas, minhas sobrinhas, a gente ficava muitos dias juntas e sempre foi fantástico. Aí quando a gente pegou o carro, isso tipo era o penúltimo dia, eu não falei nada com elas. Aí a gente pegou o carro para ir embora, para voltar de carro, fazer uma viagem longa. Se bem que eu sempre paro em Paranaguá, na casa da minha irmã, no Paraná. E daí eu falei para elas, eu falei assim, eu não sei, eu gostaria de saber com vocês como é que vocês estão achando que a tia Cris está se comportando. Aí quando eu falei isso, eu senti que elas ficaram meio sem graça, assim, de dizer alguma coisa, até por respeito, né? Falei, não, eu quero ouvir vocês, contem pra mim, o que vocês estão achando da tia Cris nessa viagem? Aí elas falaram, nossa tia Cris, você tá muito esquisita, você não é assim com a gente, você tá muito rígida, você tá muito estranha. E daí eu falei, pois é, eu depois da minha meditação de hoje, eu senti mesmo que eu não estou legal com vocês. E eu quero mudar, eu quero melhorar. Então, se eu fizer alguma coisa assim que vocês não gostarem, eu quero que vocês me falem, porque vocês não me falaram. Eu estava me comportando de um jeito que não era legal e vocês não me falaram. A tia Cris quer que vocês falem quando vocês não estiverem se sentindo bem. Aí a gente conversou e foi muito assim, foi muito bom para mim. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: às vezes a gente tem fases, né? A gente tem fases que a gente pode perceber que a maneira que a gente está se comportando com as crianças, com os nossos alunos, com nossos filhos, seja a melhor forma, né? Mas, por um outro lado, a gente tem que ter compaixão por nós mesmos, né? E, por um outro lado, a gente deve buscar, né, em algum lugar, um alimento que nos dê a amorosidade, que nos dê vontade, que nos dê força para continuar na lida com as crianças. Olha, e para dizer bem a verdade, a Duda e a Vicky,
elas são muito impecáveis. Então eu estava implicando com coisas que eram muito pequenas, sabe? E não tem justificativa, tá? Eu poderia estar vivendo alguma coisa, eu não quis nem analisar o que eu estava vivendo, porque na verdade não precisa, você tem que se transformar, você tem que mudar o seu comportamento, né? Viu, percebeu, muda sozinho ou busca ajuda, porque é muito importante. Por que isso? A frase da Daya Mata, né? Seja você um exemplo daquilo que você quer ver no outro. E o que a gente está mostrando para a criança é aquilo que ela vai levar para o mundo. Então, quer dizer, o professor de yoga, o professor de educação infantil, os professores de uma maneira geral, os pais, os avós, todos os adultos com os quais as crianças convivem, nós somos como um espelho para elas, principalmente as crianças de 0 a 7 anos, que nessa fase elas estão construindo o caráter, elas estão construindo os valores, elas estão construindo os hábitos, elas estão construindo as ações que elas percebem que são boas para a vida delas. E elas vão imitando a gente, então elas não têm o discernimento de saber se realmente aquilo é bom, se realmente aquilo não é bom. Aí que vem o nosso papel. O nosso papel como adultos que vai oferecer o limite, né? E que esse limite, quanto mais ele puder ser, né, de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, melhor. Né? E aí tem uma coisa bem interessante que eu queria falar para vocês, que a yoga em si, ela já ajuda a criança, né? Então, quando uma criança está fazendo yoga, é muito importante as técnicas, as posturas, as técnicas de respiração, de relaxamento, de concentração. Tudo que a criança aprende na yoga é de uma validade enorme para ela criar esses valores, para ela criar lidar com os sentimentos, com as emoções. Mas o mais importante também é que realmente nós, enquanto professores de yoga, que a gente ajude a criança a entender que a yoga não é só isso, né? A yoga não é só fazer posturas, a yoga não é só respirar, ela é tudo isso para você aprender a se comportar, para você aprender a lidar melhor com seus amiguinhos, com seus pais, com a sua mãe, para você aprender a cuidar de você também. Então a yoga, principalmente a yoga para a criança, nós temos uma oportunidade maravilhosa de levar para a criança as ferramentas para que ela possa naturalmente criar esse limite. Então, olha quanto que a gente tem ao nosso próprio favor, né? Então, a yoga, ela está a favor do profissional, do professor. Porque ao praticar a yoga, a criança já vai se transformando. E é lógico que vão ter aquelas crianças que elas são mais desafiadoras e que vão precisar mais da gente, que vão precisar mais ainda da afetividade, que vão precisar mais ainda da amorosidade, entendeu? Mas a própria yoga, ela já vai trazendo para a criança uma transformação que é muito natural. Então, assim, em toda a minha trajetória, eu tenho presenciado coisas tão lindas, agora mesmo, bem recentemente. Eu fui dar uma aula de yoga e uma criança me pediu pelo WhatsApp para entrar antes. E aí eu combinei com ela, tudo bem, a gente entrou bem antes da aula, tipo, entramos 15, 20 minutos antes. E ela estava chorando muito, mas ela chorava assim, sabe? E foi lindo a oportunidade que essa criança teve por confiar na tia Cris e por dizer o que ela estava sentindo, por dizer o que tinha acontecido. Ela isso que ela queria, ser ouvida. E ela chorava e contava, chorava e contava. Na hora que ela riu, que ela tem um sorriso que eu amo, na hora que essa criança riu, sabe? Assim, me tocou a alma, né? Porque olha a oportunidade que ela teve numa aula de yoga, né? De lidar com algo que ela, ela não estava conseguindo. Ela não estava conseguindo, né? Então, isso é maravilhoso. Por isso que a pedagogia, né? Que eu trabalhei com
muitos anos como orientadora educacional em escola, né? Muitos anos. E durante todo esse processo que eu trabalhei em escola, o meu trabalho era ajudar professor, pai, diretor, coordenador, todo mundo, né? A lidar com os desafios com as crianças, né? A dar limite com afetividade. Era a minha função, eu era uma mediadora, mediadora de conflitos entre crianças e pais, entre crianças e professores. E aí depois que eu conheci a yoga, eu falei, meu Deus, que bênção, que presente que o universo me deu. Né? Então o universo me deu um presente maravilhoso e está dando esse presente para todas nós, que é juntar a artes com a yoga, a pedagogia com a yoga, a psicologia. Eu tenho vários alunos psicólogos, médicos juntando com a yoga, porque isso tudo vai para o consultório médico, isso tudo vai para o consultório odontológico. Tem alunas que são dentistas que estão procurando a yoga para fazer essa junção, porque as questões vão para os consultórios, as questões vão para os estudos de yogas, né? Para os estudos de yogas, vão para a escola, crianças, né, que estão agitadas, que estão até estressadas, que estão desconcentradas, e crianças especiais, né? Eu mesma trabalhei muitos anos com crianças especiais. E eu trabalhei com uma que ela tinha um nível de agressividade enorme. E assim, é muito tranquilo para mim dizer, e tão verdadeiro, sabe? Eu estava até olhando esses dias a entrevista que a mãe fez sobre a yoga na vida dessa criança especial, né? Que ela tinha um nível de agressividade alto. A transformação emocional e física que a yoga fez nessa criança, né? Então, é um trabalho muito especial. É um trabalho que nos ajuda a nos equilibrar e, ao mesmo tempo, nos ajuda a ser esse veículo para ajudar a criança e o jovem a se equilibrar nas diversas áreas da sua vida. Gente, não é lindo? Fala para mim. Não é muito demais? Porque isso é uma grande verdade, né? A yoga, ela tem esse poder mesmo, ela faz isso mesmo, né? E daí, eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de levar para os alunos a metodologia Crispitanga Amor em Ação. Então, essa metodologia, ela foi construída de uma forma que a gente possa ver as diversas áreas de atuação do professor de yoga, como também do professor de educação infantil e até professores de outras áreas e outros profissionais. Antigamente eu não recebia, né, as pessoas que não tivessem, ou que estivessem praticando yoga ou que tivessem curso de yoga. Depois eu mudei isso. Por quê? Porque vários profissionais ligados à educação, ligados à área de saúde, enfermeiro inclusive, né? E outros profissionais que sentem o chamado de que tem que oferecer a yoga para criança, porque ou fizeram curso ou porque estão praticando, eu percebi, gente, que muitas pessoas estão se dedicando a essa causa da yoga para criança depois que vai e faz o curso, né? Então, assim, amanhã eu tô bem feliz. Primeiro que eu tava com muita saudade de vocês. E segundo que eu tô muito feliz em oferecer para vocês. Amanhã a gente vai lançar a formação completa online, como ensinar yoga para crianças. Eu tenho um profissional que tá comigo há 9 anos, ou 8, sei lá, até perdi as contas. Acho que ele tava aí, não sei se ainda tá, o Reinaldo. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Tipo, eu tô adorando esse negócio agora online, né? Que eu tinha uma resistência. Mas eu dei uns cursos online antes de dar a formação, exatamente para me sentir como é que era e também porque eu queria muito dar esses cursos, né? Esse curso, dei um curso de meditação. Então, olha que legal. Então, amanhã a gente vai estar lançando para vocês todos os detalhes. Então, vocês podem ir no link da bio, quem ainda não foi, se cadastrar no grupo no WhatsApp, porque nesse grupo a gente vai lançar o curso e a gente vai lançar amanhã vamos dizer assim, um investimento, um valor de investimento especial para quem estiver nesse grupo no WhatsApp. Então, convido vocês
a irem nesse grupo do WhatsApp para que vocês possam adquirir o curso nesse valor, nesse investimento especial, tá bom? Então, assim, eu tô muito feliz. Por quê? Porque esse curso, a metodologia Crispitanga Amor em Ação, ela oferece ferramentas, ideias, orientações para o professor, para ele ajudar a criança a fazer essa ponte, né, entre a yoga e a vida dela, né? Então a criança, ela tem a chance, através da prática da yoga, a levar o que ela aprende para a vida dela. Mas o professor, ele precisa aprender como fazer esta ponte. E é isso que eu particularmente gosto muito no meu trabalho. Porque o tempo inteiro que eu estou com o meu aluno, eu tento ajudar o aluno a fazer essa ponte. Porque daí tem sentido. Então, tipo assim, a yoga, você tem muita oportunidade de brincar, de se divertir com a criança. E isso é maravilhoso. A gente tem que fazer isso. Sim, eu adoro. Eu adoro, eu viro uma criança com as minhas crianças, entendeu? Mas é muito importante também a gente ajudar a criança, através dessas vivências que ela estiver tendo, essas vivências lúdicas, a criança aprender, né, a colocar na vida dela a yoga. Ela levar o que ela aprende, as ferramentas que ela aprende para a vida dela. E isso, vocês como professor estão tendo essa chance agora de conhecer um pouco aí, um pouco não, né? De conhecer a metodologia Crispitanga Amor em Ação. Então, assim, vai ser uma grande alegria, né, que vocês estejam presentes. Agora, sim, é uma chance agora, porque vai ter aulas ao vivo e tudo, e eu não sei quando que vai ter o curso nesse formato. Então, quem puder aproveitar vai ser maravilhoso. Tá bom? E uma outra coisa que eu queria pedir para vocês, se vocês quiserem convidar outras pessoas que também possam ter interesse nessa formação, eu super agradeço, tá bom? Então agora, dentro desse tema, né, da formação, da metodologia Crispitanga Amor em Ação, eu quero contar para vocês uma história. Porque assim, eu sinto que as histórias, elas são maravilhosas. E essa história, ela tá por completo no e-book A Prática da Meditação na Vida do Educador, que vocês vão receber de bônus. Quem for fazer o curso vai receber esse e-book de bônus. E nesse e-book tem a história da minha aluna Fábio Golbo, em que ela conta para mim que aconteceu algo muito interessante. Ela fez o primeiro módulo no presencial e depois de um mês ela voltou para fazer o segundo módulo também no presencial. E nesse período ela me contou que aconteceu uma transformação muito grande na vida dela, porque ela percebeu uma transformação muito forte nela, na maneira dela dela dar limite para a criança, na maneira dela lidar com as crianças dela e principalmente na maneira dela olhar, enxergar e ver as crianças que estavam na frente dela. Então, gente, isso é maravilhoso, né? Então, eu fico muito feliz com esse depoimento, porque é exatamente isso que eu acho fantástico, de você fazer um treinamento e imediatamente já colocá-lo em prática. Mas para isso o treinamento tem que te oferecer ferramentas para que isso ocorra. E uma outra coisa que ela falou, que eu achei fantástico, é que as próprias crianças, ela apresentou as ferramentas que ela conheceu no curso, as técnicas que ela apresentou, que ela aprendeu, né? As atividades lúdicas que ela aprendeu, as músicas, enfim. E ela falou que a transformação, nesse um mês, ocorreram transformações das crianças ficarem mais calmas, delas ficarem mais concentradas, delas ficarem mais centradas, mais focadas. Então, olha que maravilhoso, né? Então, o que acontece? A yoga, ela dá pra gente, né, para nós, educadores, essa possibilidade, né, da gente poder levar
né, para as crianças, levar para os nossos alunos outras ferramentas, tanto na maneira como a gente vai lidar com os desafios no relacionamento, em relação ao relacionamento ou em relação ao comportamento das crianças, né? Como também para que elas possam se transformar, para que elas possam aplicar na vida delas o que elas aprendem, né? Para elas fazerem essa ponte, essa conexão da yoga com a vida, né? Então, assim, uma outra coisa muito interessante de dizer é que essa maneira de você aprender a trabalhar com o limite de uma forma afetiva, é lógico que não é uma coisa muito fácil, né? Não é desafiador, mas nós, enquanto educadores, temos que querer isso, né? Então, a primeira coisa é nós querermos. No momento em que a primeira coisa, quando a gente quer algo, quando a gente realmente quer, que era o que aconteceu com a Fábio, ela queria fazer, ela queria ter outras possibilidades, ela queria aprender outros jeitos, outras maneiras. E daí, quando ela fez o curso, ela aprendeu esses novos jeitos e maneiras. Ela disse que a expectativa dela foi superada e que o que ela recebeu foi muito mais do que ela esperava. Então, realmente, assim, quando nós buscamos algo que vai nos dar esse norte para a gente lidar com os desafios que a gente tem com as crianças de uma forma afetiva e dar o limite, ter ações para lidar com o limite, mas ações que sejam sábias e que sejam equilibradas, né? É maravilhoso. E existem vários profissionais que podem ajudar, né? E no curso também que eu ofereço, também ajuda o professor nisso, tá? Então, agora eu quero dizer para vocês algumas coisas que são assim muito relevantes e muito importantes para que a gente consiga realmente vivenciar o ato de dar limite com afetividade e amorosidade. Primeiro, é a maneira como a gente se relaciona com a criança, né? Então, como que é esse nosso relacionamento? Porque o nosso relacionamento com eles, se a gente procura dialogar, se conectar, trocar, porque a criança pode nos ensinar também, né? Então, quando a gente se coloca só como o educador, como o pedagogo, como o professor, aí a gente não aprende, né? Mas se a gente se coloca como aquele profissional, aquele adulto que está ali como um adulto, porque precisa do adulto, precisa que alguém coordene a situação, né? A criança não vai saber coordenar, ou às vezes até vai, né? Olha lá. Aí o que acontece? Essa troca, tudo pode ser resolvido através da conversa, do diálogo e da criação conjunta de regras e de limites. É lógico que tem hora que você vai ter que dar o limite, mas tem hora que você pode construir o limite junto com as crianças, de uma maneira afetiva e amorosa, né? Então, eu quero contar para vocês, eu amo histórias. E se eu repetir, não tem problema, porque a gente esquece todas as histórias. Então, assim, eu quero contar para vocês uma história que eu vivi com uns alunos meus que já estavam comigo há alguns anos. Tinha criança que estava comigo que começou yoga com quase 3 e que já estava com 10. Então, eles já estavam comigo com 7 anos. Já estavam comigo há 7 anos, vários deles. E nesse dia, eles fizeram bullying comigo. Verdade, eles fizeram bullying. Eles começaram a se comportar de uma forma que eu não conseguia lidar com eles. Nada que eu fazia dava certo, não. Deu tudo errado. Aí, daí eu fui respirando, me mantendo calma, mas só que chegou na hora de relaxar, eu falei, olha só, todo mundo vai relaxar hoje. Pelo menos relaxar vocês vão. Como é que vocês vão para casa sem relaxar? Fizeram uma yoga aí de qualquer jeito, essa aula foi muito esquisita, não falei horrível, falei esquisita, mas relaxar, vocês vão relaxar. E se os pais chegarem aqui, eu vou lá dizer para eles que eles vão ter que esperar, porque pelo menos 1 minutinho de relaxamento vai ter que ter nessa aula. E daí, eu não vou dizer para vocês que eles relaxaram muito bem, não. Mas, pelo menos ficou aquele clima de silêncio na sala, entendeu? O clima de silêncio ficou. Garanto que ficou. E daí todo mundo foi, né? Despedimos os pais, dos alunos, todo mundo foi embora. Era estúdio, eu trabalhava em 2 estúdios durante muitos anos. Aí eles foram embora
E eu fui arrasada para casa, né? Por favor, eu recebi um bullying. Então, no mínimo, eu fiquei arrasada. E daí, eu fiquei muito arrasada. Mas aí fui, bebi água, tomei água de coco, que na minha cidade tem um lugar que vende água de coco, um lugar bem bonito. Fui lá tomar água de coco antes de ir para casa, porque eu ia enfrentar uma escola depois. Aí no intervalo, né, entre uma coisa e outra, tomei uma água de coco, respirei e fui para o meu trabalho. Graças a Deus foi maravilhoso com os adolescentes. Mas, lógico, fiquei a semana inteira intrigada. O que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer com a minha turma? O que que eu vou fazer com os meus alunos? E daí foi muito interessante que eu não tive nenhuma ideia antes de estar com eles, mas quando eu estava com elas, eu tive uma ideia, né? Eu perguntei para elas, contei para elas primeiro do que eu tinha visto, porque criança não lembra o que aconteceu no dia anterior, imagina na semana anterior, né? Aí eu relembrei elas de tudo que tinha acontecido, relembrei as minhas alunas de tudo que tinha acontecido, como elas tinham se comportado comigo, né? E daí eu perguntei, mas por que que vocês reagiram assim? Aí elas disseram para mim, tia Cris, você estava muito... Uma aluna virou e falou assim, tia Cris, você estava tão chata naquele dia. Aí quando ela falou isso, eu respirei e falei, nossa, gente, eu tava mesmo. Nem eu tava me aguentando naquele dia. E daí eu falei, e nós fomos conversando, eu falei, então, beleza, quando eu estiver chata, vocês vão fazer bullying? Como é que vai ser isso? Porque assim também não é legal. A tia Cris não gostou. E daí a gente foi conversando e chegamos à conclusão de quando eu tivesse chata, elas iam me contar. E aí, na hora da aula, eu ia tentar melhorar para ver se ficava melhor. E assim foi. Só que, gente, foi tão bonito que desde que eu saí de Resende para ir para São Paulo para ajudar a fundar a Escola Arte de Ser, que existe em São Paulo, que inclusive quem for de São Paulo é bom saber que é uma escola maravilhosa, que trabalha com yoga, meditação para criança, elas nunca mais se comportaram daquele jeito, sabe? Então me dá a seguinte conclusão: a construção do limite junto, né? E o nosso entendimento de que a criança tem direito de dizer para você o que ela pensa, o que ela sente, né? Então, às vezes, uma criança dizer para você que você é chata, pode ser que você fale, nossa, mas que falta de respeito. Não, não foi falta de respeito. Era o que ela estava sentindo, ela estava sendo verdadeira. A criança é muito verdadeira, né? Então, a gente se abrir para isso, né? Para que isso ocorra, para a criança possa, para que ela possa dizer o que ela pensa, o que ela sente, e a gente construir algo com ela, isso é afetividade. Isso é limite, porque você está criando, né? Vamos dizer assim, uma forma de se relacionar de maneira que você se sinta confortável, que eles também se sintam confortável. Então, isso é um tipo de limite que realmente eu sou apaixonada, sabe? Eu lembro esses dias que a minha sobrinha, a Tetê, ela veio na minha casa com a prima dela e as duas se desentenderam, né? E daí eu falei, olha, mas agora vocês têm uma chance muito linda de conversar. Vocês querem conversar sozinha, querem minha ajuda, né? E daí elas pediram minha ajuda e conversaram, né? E resolveram. Então, no nosso dia a dia, a gente também pode ir aplicando, né? Eu sei que é uma coisa, às vezes pode ser uma coisa cansativa para as famílias, mas olha, eu conheço pessoas que fazem isso. Eu conheço várias pessoas que têm filhos e que têm, às vezes, muitos filhos e que lidam nesse entorno familiar de uma forma muito equânime. Mas a yoga e a meditação que ajudam essas pessoas, porque são pessoas que eu conheço que meditam muito, que praticam yoga e que realmente levam para dentro de casa aquilo que elas praticam. Isso que a Daya Mata disse, né? Seja você o exemplo daquilo que você quer ver nos outros, porque se você quer que as crianças se comportem assim ou assado, a gente tem que ensinar para elas como que faz esse assim e esse assado. As crianças não sabem, né? Sejam elas pequenas, médias ou grandes, elas precisam da gente, né? A gente precisa dar o limite, a gente precisa construir o limite ou às vezes dar o limite também, né? Não é só construir, o dar também, né? Então agora, uma outra coisa que eu acho bem interessante
é ajudar também a criança a identificar os seus sentimentos, as suas emoções, que às vezes um comportamento dela que ela está precisando de limite pode ser porque ela não saiba lidar com aquilo que ela está vivendo dentro dela. E é nossa função de adulto tentar ajudar. Porque quando a gente fica muito de igual para igual, por exemplo, acontece uma situação de conflito e você deixa de ser adulto e reage que nem a criança, aí vai ficar duas crianças brigando. Isso é muito comum, né? Agora, se você tá ali e você se coloca como o adulto que respira na hora, né? E que procura ser equilibrado e que procura ser afetivo e amoroso, vai mudar totalmente a forma de você ajudar a criança a construir esse limite, ou mesmo até de você dar algum tipo de limite que seja necessário. Porque às vezes é necessário tirar a criança de cena, às vezes é necessário você dizer que não vai ser mesmo desse jeito. Enfim, a criança, muitas vezes, ela precisa do limite sério, porque isso dá segurança, isso protege e é uma expressão de amor. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil a gente fazer o que ela quer e pronto, né? E deu. Mas não é assim. Com isso, você não vai estar construindo o que a criança necessita. Ela pede. As crianças, às vezes, elas se comportam de um jeito mais, assim, trabalhoso pra gente, porque, no fundo, elas estão pedindo socorro. Dê limite para mim, por favor. Né? Às vezes a criança ela tá pedindo pelo limite, ela quer o limite, porque isso conforta, dá um norte para ela. Se ela não tem, às vezes ela fica muito perdida. E a gente vê muitas crianças às vezes mais perdidas porque elas não têm, né, o adulto que está ali ajudando ela a coordenar a vida dela, a fazer essa ponte, que hora que eu respiro, que hora que eu relaxo, que hora que eu vou ficar sozinha no meu quarto, né? Que hora que eu vou deitar e dormir, que às vezes dorme. Dormir é bom. Se a gente está meio birrento ou briguento, às vezes dormir cura, né? Beber uma água, ir na natureza. A gente tem que ajudar a encontrar as soluções. E isso é afetividade. E é limite, né? Então, assim, você tem um limite, você pode expressar o seu sentimento. Eu tenho raiva, você tem raiva, né? A gente é agitado, a criança é agitada. Quando a gente está assim, o que a gente faz? A gente sabe, como adulto, que se eu for ali passear na praia ou ir na natureza, vai me ajudar. Mas a criança, ela para ela aprender a ter certeza daquilo que ela pode fazer, ela precisa da nossa ajuda para ela ir percebendo esses links, né? Então, ela precisa, muitas vezes, do limite claro. Agora, tem algumas coisas que podem ajudar muito também. Por exemplo, o elogio. Às vezes a criança, ela pode ter uma reação tão legal, às vezes ela teve uma ideia legal, às vezes ela teve uma criatividade, ela bolou alguma coisa muito bacana, ou às vezes ela fez um combinado com você e ela realizou aquele combinado. Então, tipo assim, o elogio de olho no olho, né? Um abraço que você vai dar, dizendo para ela, nossa, parabéns, viu, você conseguiu, você conquistou. Isso é extremamente valioso para a criança. O elogio a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o elogio em excesso também, e às vezes fora de propósito, ele pode, sabe, tipo, não ter valor para a criança. Mas o elogio na hora certa, bem colocado, no momento certo, no dia certo, naquela atividade certa, né? Nossa, principalmente dentro de sala de aula, pode ser maravilhoso. Às vezes uma criança que era muito quietinha, ou um aluno que era muito assim, dá uma ideia super bacana para a tua aula. Meu Deus, ele merece. Ele merece ser ressaltado nesse momento, né? E o elogio também, ele não precisa ser só pela fala. Às vezes só o fato de você olhar para a criança, né? Você olha, faz um sinal, né? Dá um sorriso, assim, tipo, nossa, que legal, né? Isso já vai dar para ele esse ânimo, para ele continuar praticando coisas boas. A criança às vezes ajudou alguém, né? Ou ela foi generosa com um amigo, né? Ou numa determinada situação, ela precisa receber, né?
e principalmente perto dos pais, né? Então, por exemplo, a gente que trabalha com yoga studio ou a gente que trabalha em escolas, né? Se as crianças, às vezes em escola a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acaba só chamando os pais para dizer os problemas, né? E às vezes a gente esquece de também levar para os pais as conquistas que as crianças tiveram, sabe? Então, às vezes na yoga, uma coisinha que você fale quando o pai vai receber a criança, nossa, parabéns, ele hoje fez não sei o que, alguma coisa que possa ser de validade, que possa ser importante, sabe? Naquela criança, para aquele caso. Aí a gente deve ressaltar, né? Então, assim, agora eu queria dizer para vocês sobre qual é o maior objetivo da yoga, né? A yoga ela tem um objetivo que é enorme, é grandioso. O objetivo da yoga é ajudar os adultos e as crianças a acessarem as belas qualidades que existem dentro de nós para que a gente possa aprender a se comportar. Não é só a criança que tem que aprender a se comportar. E não é que a gente tem que ser afetuoso só com a criança. Não é que a gente tenha que dar limite só para a criança. Às vezes a gente precisa dar afeto para nós mesmos, a gente precisa dar limite para nós mesmos, para que a gente possa oferecer esse afeto, esse limite para as crianças, né? Então, eu quero convidar vocês agora para a gente fazer uma atividade que eu acho muito especial, sabe? A gente vai fechar os olhos e a gente vai visualizar as crianças que a gente já ofereceu algum limite para elas e que você sentiu que aquele momento que você ofereceu foi muito importante para aquela criança. E vamos também pensar nas crianças que a gente tem dificuldades, né? Às vezes pode ter criança na tua casa, ou na tua família, ou na escola, ou no estúdio que você trabalha, em que você está tendo dificuldade de lidar com essas crianças. Então vamos visualizar essas crianças envolvidas numa grande luz, na luz da yoga, para que elas possam e consigam superar as suas próprias dificuldades. Vamos envolver todas as crianças envolvidas numa grande luz branca que dá a elas essa força, essa coragem, essa calma, ou a paz, ou aquilo que elas estejam necessitando. Vamos envolvê-las nessa luz que possa trazer para elas o que elas precisam. E agora a gente vai cantar o Om 2 vezes, porque o Om é o som da criação. O Om é o som do mar, o som da cachoeira, o som do vento, o som de todos os elementos que existem, o som da nossa voz é o Om, tudo é o Om. O Om é um grande som que está expresso em todos os pequenos sons que existem no universo. Então vamos cantar o Om visualizando essa luz envolvendo as crianças. Agora respira fundo, vamos abrindo os olhos. Então, assim, eu de coração espero que vocês possam, em algum momento, conhecer a metodologia Crispitanga Amor em Ação, que nessa metodologia contempla várias ferramentas que você pode usar para poder ser afetivo e dar limites de uma forma equânime, equilibrada, generosa, amorosa e serena. E eu espero que você possa participar dessa turma, né? Então, quem quiser ir no link da bio e se cadastrar. E eu queria, assim, expressar a minha profunda gratidão por estar com vocês, por estar fazendo esse trabalho aqui no Instagram. Realmente, assim, eu estou amando todas as mensagens que eu tenho recebido dos alunos, né? Falando, assim, sobre o
quanto que essas lives estão sendo importantes para o trabalho, para a relação com os filhos. Eu estou recebendo muitas mensagens e vocês não imaginam como as mensagens de vocês tocam profundamente o meu coração, por eu saber, né, que de certa forma a metodologia Crispitanga Amor em Ação está realmente e efetivamente em ação, levando para dentro das suas casas e levando para o seu trabalho, né, uma mensagem que está sendo útil para vocês. Nossa, meu coração fica muito grande e muito agradecido. Muito obrigada por vocês compartilharem os ganhos que vocês estão tendo com essas aulas, tá? Namastê, gratidão. E agora eu acho que tem um tempinho para eu dar um beijinho em vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho tempinho. Regina, gratidão por ser esse Ah, querida, vocês também são um presente para mim. E essas lives são lindas porque eu sinto a energia de vocês, né? Vocês estão amando porque eu também recebo esse amor de vocês, entendeu? E de você estar agregando conhecimentos, Regina, poxa, que maravilha, eu fico muito feliz com isso, sabe? Vasudeva, ai, Aninha Vasudeva, valeu, tia Cris. Querida Aninha, que bom que você está aqui. Roberto, gratidão a você também, querido. Sabe, é muito legal, gente, é muito legal. Então, esses conhecimentos, eles se tornam preciosos. Dani de Natal, que legal, amada. Né? Essas vivências estão sendo lindas, sensacionais, maravilhosas, porque vocês me dão essa força. Ana Paula, estou com muitas expectativas. Minha primeira live, eu quero muito fazer o curso para ajudar meus filhos e me ajudar nessa missão. Ei, que legal, Aninha. Tia Cris, tomara que eu consiga ser sua aluna. Oba, Lute, que nome lindo. Ah, não, Lute, Lute, ai que bonitinho. Você vai ser muito bem-vinda, vai ser uma delícia. Ai, eu tô louca pra brincar com vocês. Ai, eu sou tão levada dando aula do curso, mas aqui também às vezes eu fico levada. Ai, gente, é muito legal, né? Muito legal ter vocês, assim, tipo, fico super feliz. E mais ainda de saber, como eu falei, que vocês estão aproveitando, né? Minha criança interior agradece infinitamente. Oh, meu Deus, que amor, que amor, que gostoso. Ah, gente, é muito legal, né? Assim, essa interação com vocês, saber o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando. E quando, né, se vocês quiserem compartilhar a live, quiserem comentar, né, quiserem compartilhar, eu já falei, né? E quiserem entrar no link da Bio para entrar no WhatsApp, fiquem muito à vontade, que eu estou muito feliz de ter vocês. Eu quero muito aprender e depois passar para os meus netos. Aí depois me conta! Depois me conta como foi. Ai, gente, é muito legal quando vocês puderem compartilhar comigo o que está acontecendo, entendeu? Tipo assim, você viu uma live, colocou em ação, me conta o que aconteceu, os ganhos que você teve no teu trabalho, na tua casa, sabe? Eu vou adorar saber. Eu adoro essas coisas. Eu adoro casos, né? Vocês viram que eu adoro contar casos. Eu quero muito... Ah, tá, já li. Então, então vai ser bem legal, assim. Saber, eu também quero ser sua aluna. Espero que o horário não seja no mesmo horário que eu estou trabalhando. Eu também. Vai dar certo, se Deus quiser, né? Valdelice. Ah, vai dar certo sim, Valdelice, porque vai ser no final de semana. Espero que você não trabalhe no final de semana, né? Se você não trabalhar no final de semana, aí vai estar tudo certo, tá bom? Mas eu estou muito feliz. Então, assim, amanhã, tchan, 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 vocês vão receber todas as informações. Deixa eu ver aqui. Ai, que bom! Ainda tem 2 minutos. Eu posso ficar mais com vocês. Se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida, podem falar aí, porque daí, de repente, eu até anoto. Eu tô sem caneta aqui, mas espero que eu guarde. Eu falei uma coisa, agora eu tô vendo que eu tô sem caneta aqui. Mas, de repente, eu escrevo no celular. Aí, posso ser mais moderna. Mas, então, é isso, gente. Quem de vocês já trabalha com yoga para criança? Tem gente aqui que trabalha já com yoga para criança?
A cada live, minha criança interior se sente feliz e presenteada com o seu conhecimento, a didática, a amorosidade, minha eterna gratidão. E que a Mãe Divina que conceda saúde e vida. Ah, querida, obrigada, Patrícia. Que amor, que amor. E que a Mãe Divina também te conceda muita saúde, vigor e vida longa. Que a gente tenha muita vida longa para trocar muito. Eu comecei tem outros dias a meditação para criança, os meninos não estão gostando. Ah, mas bem pouquinho, viu, Ana? Vai bem pouquinho. Eles têm que ficar sentindo gosto. Ah, que bom, Dani. É, ai, que legal.